Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson, sou especialista em Power BI e analista de dados com mais de 10 anos de experiência na área. E nesta aula nós daremos continuidade na construção da página de Overview. Espero conseguir finalizar 100% nesse vídeo hoje. Bem, como eu expliquei os conceitos iniciais de como trabalhar com manipulação de gráficos, propriedades, então não vou entrar tanto no detalhe nessa aula, tá? Eu vou construir, eu vou explicar o que eu estou construindo, mas eu não vou ficar explicando cada campo, cada parâmetro, porque eu já expliquei na aula anterior. Se você não assistiu, não deixa de assistir. Bora lá. Seguinte, então vamos começar com as partes superiores, inserindo os cartões e as informações de resumo aqui acima, tá? Beleza. Ponto importante, se você não criou uma conta na Microsoft para logar aqui no Power BI, crie. Por quê? O gráfico que nós iremos utilizar, ele é um gráfico da loja da lojinha do Power BI. E se você não tiver uma conta, você não consegue baixar. Tem como utilizar o outro gráfico? Tem como utilizar um gráfico de linha. Tem como também, tá? Só que aqui nós iremos utilizar esse gráfico chamado Sparkline. Caso você não tenha criado uma conta, você pode utilizar o gráfico de linha para ter o mesmo resultado. Mas os próximos visuais que nós iremos utilizar serão importados da loja da Microsoft. Então é importante que você tenha uma conta. Então, por favor, crie uma conta gratuita de 30 dias de teste. Tem um vídeo no canal aqui que eu explico como criar uma conta. Tem inúmeros vídeos, se você pesquisar aí no YouTube você acha, tá bom? Então bora lá. Então primeiramente eu vou criar um gráfico aqui acima, um gráfico de rosca para mostrar o valor de faturamento de varejo, distribuidora e online, que é bem simples. Vou aqui inserir o gráfico de rosca, vou posicionar ele dentro do meu visual, posicionei. Pegaria o valor de receita bruta, que está na pastinha de performance, receita bruta, vou acrescentar aqui em valores. E no detalhe não, na legenda, eu irei colocar aqui dentro da DIM Vendedores, equipe de vendas. Já fiz a distribuição, só que tá bem feinho, né? Então o que nós faremos? Já temos as legendas aqui do lado, o que significa cada uma. E nós colocaremos um título aqui acima, então nós não precisaremos ter título no gráfico nem legenda. Então, deixa eu exibir aqui os outros campos que estão desabilitados, formatação, vou desmarcar o título, vou desmarcar a legenda, aqui em fatias. Valor eu vou deixar, rótulo de dados também não preciso. Aqui em fatias, espaçamento do raio interno, vou aumentar, vou colocar aqui um 75 e vou colocar as mesmas cores que estão aqui, ó, em varejo, distribuidora e online. Se você não souber qual que são essas cores, basta vocês abrirem o arquivo que eu enviei para vocês. Tá no anexo, né? No anexo não, nossa, tô falando. Tá no anexo. Tava na descrição lá no começo, quando nós fizemos a primeira aula, onde nós temos aqui um background, né, de fundo. E quando você clicar em cima do ícone, e for aqui em formato, mais cores, as cores estarão aqui. Todavia, eu vou deixar na descrição do vídeo também as cores que eu utilizei, tá? Então eu vou deixar na descrição para facilitar. Então vou copiar esse verde. Não precisava ter apertado Alt Tab, mas enfim. Aqui o verde é para distribuidora, então eu vou em distribuidora e colo o código. Deixa eu já remover essa tela de fundo. Que tá melhor, menos pior, vai. Voltar aqui. Pegar esse roxinho, não é roxo, é azul, né? Mais cores, beleza. Aqui. Repara varejo. E o online é o amarelo. E... ué. Não pegou a cor? Preenchimento mais cores. Personalizar. Ah, tá. Porque tá uma cor gradiente. Eu vou ter que aqui vir mais... mas não. Tem que vir aqui gradiente, mais gradiente. Aí eu clico nesse aqui do cantinho, nesse marcador. E aí eu pego aqui a cor. Mas não se preocupe, tá? Eu vou deixar aqui na descrição.
Beleza. Tá aqui. Então temos já as cores que se referem a cada um dos valores. Agora vamos adicionar aqui os títulos. Já vamos logo colocar os títulos, tá? O título, ao invés de eu colocar o texto no próprio background, eu preferi colocar como caixa de texto, porque a resolução do texto não fica muito boa e às vezes dá umas quebras. Então eu preferi remover, tá? E fazer aqui mesmo. Então esse primeiro quadrante é de receita bruta. Então vamos pegar aqui a formatação que eu utilizei aqui. DIN 18. Então vou selecionar todo o meu texto, a fonte é DIN, tamanho 18. Em tamanho estilo, vou remover a tela de fundo. E a cor do meu texto é branca. Beleza. Vou redimensionar aqui a altura. Vou posicionar ele aqui acima. Posicionei ele aqui. Tá muito colado. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Beleza. Eu vou colocar logo todos os títulos. O próximo é margem. Vou copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Arrastei. Posicionei. Esse é margem. Ctrl+V para colocar o que já tinha copiado. Esse aqui é pedidos. E o último é ticket médio. Ticket médio. Aí temos abaixo aqui análise temporal. Ranking, melhor mês e pior mês. E abaixo vai ser melhor mês. E ao lado, pior mês. Beleza. Então, não esqueçam de salvar, tá? Por favor, clique no disquetezinho para salvar. Não perder o que vocês estão fazendo. Bora lá continuar, tá? Aqui acima eu utilizei qual cartão? É o cartão simples mesmo. Tá. Então agora vamos colocar aqui os resuminhos aqui em cima. Eu utilizei vários cartõezinhos, tá? Existem outras maneiras de ser feito? Sim, existem. Existem. Mas eu estou mostrando para vocês a maneira como eu fiz. Então agora, dentro do cartão, vou exibir aqui os campos. Vou ocultar o visual por enquanto, formatar, quer dizer. Acrescentei receita bruta. Ok. A formatação dele, pode ver que não está aparecendo nada, né? Se eu aumentar o tamanho, tá aqui, ó. 316 milhões. Foi no ano de 2020 que está filtrado. Porém, aqui. É isso mesmo. Porém, a formatação dele é a seguinte. Aqui o valor do balão, que é o que está aqui dentro. É DIN 12. A cor é branca. Não tem tela de fundo. E do rótulo da categoria, na realidade não precisa, não tem. Então tá aqui, ó. E o rótulo da categoria se desabilita. Deixa eu minimizar aqui. Tá aqui, ó. Porque eu coloquei uma fonte menor para caber aqui. Certo? E no cartão coloquei uma casa decimal. Então aqui em valor do balão, casa decimais, colocou 1. Vou aumentar um pouco a largura dele. Posicionar mais ou menos aqui. E aqui é varejo, né? Então, ao invés de mudar a medida e criar uma medida para faturamento de varejo, faturamento de distribuição online, eu simplesmente vou aqui em filtro deste visual. Então, expando esse menu lateral do filtro. Aqui, ele vai aplicar o filtro somente nesse cartão que nós acabamos de incluir. E eu vou colocar ali o filtro de equipe de vendas, que está
tabela de vendedores. E como é varejo, eu somente filtro varejo. Pronto. Qualquer filtro externo que eu fizer, aqui vai aplicar, porém mantendo a equipe de vendas varejo. Então eu iria acrescentar o cartão aqui à frente, que é para acompanhar a variação, se caiu ou se cresceu, e depois é só copiar e colar. Eu não vou precisar ficar refazendo inúmeras vezes, tá? Então, vou copiar esse cartão, vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar aqui do lado, vou diminuir um pouquinho a largura, tá aqui. Eu vou utilizar aqui Year over Year Receita Bruta, que é a variação ano contra ano de Receita Bruta, eu coloquei onde aqui. Esse cara aqui, Year over Year Receita Bruta. Então, apago esse, coloco esse. Beleza. Tá pequeno, né? Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Ó. Aqui tá 1,5, né? Que é... cresceu 1,5% em relação ao ano anterior. E o que nós podemos fazer para melhorar a visibilidade dele? Primeiro, nós vamos utilizar um conceito que é recente no Power BI, que são a formatação dinâmica da medida. Então, por exemplo, ao invés de eu selecionar a medida, vir nesse menu, selecionar a porcentagem, duas casas, eu posso fazer uma formatação diferente. Vindo aqui nesse menuzinho de formato, colocando em dinâmico. Quando eu habilito a formatação dinâmica, eu escolho como será formatado. Antes do ponto e vírgula é o positivo e depois do ponto e vírgula é o negativo. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Antes do ponto e vírgula é o formato que ficará como positivo, ou seja, uma casa decimal antes da vírgula, duas casas decimais depois da vírgula. E aqui é no positivo e no negativo, ok? Então, ao invés disso, eu vou utilizar esse formato que também estará na descrição, que basicamente eu estou colocando somente uma casa depois da vírgula, mas eu peguei um emoji de setinha para cima, que significa que ele está subindo em relação ao ano anterior, e setinha para baixo que está caindo. Quando eu pressionar Enter, note que o cartão, agora ele vai ter a setinha para cima aqui quando ele crescer, e setinha para baixo quando cair. Então já acrescentou aqui. Porém, eu preciso que a cor fique verde quando ele estiver crescendo e que fique vermelho quando estiver caindo. Então basta você selecionar aqui o cartão, ir na página de formato, valor do balão, e aqui a cor você vai clicar no FX. Quando ele clicar nesse FX, ele vai permitir que você faça uma formatação condicional. Eu quero fazer uma formatação condicional com base em regras da receita bruta. Eu quero o seguinte, ó. Quando a minha receita bruta, eu vou adicionar uma nova regra, então serão duas. Quando ela for menor que 0 e maior que o mínimo, ou seja, o mínimo pode ser menos 1000, não importa. E quando ele for maior ou igual a 0 e menor que o máximo, eu quero que faça o seguinte: quando ele for menor que 0 aqui acima, eu quero que ele fique vermelho. Quando ele for maior ou igual a 0 aqui abaixo, eu quero que ele fique verde, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Pode pegar esse código aqui, ó. 1C7D39. Beleza? Esse códigozinho aqui. Vou dar um OK. Ficou muito escuro. Deixa eu pegar o código que eu usei. Aqui. Deixa eu pegar só o código exato, tá? Que aí é melhor. Tá. Ó, vamos voltar aqui, clicando no FX para voltar. E aqui eu vou usar a cor. Eu poderia fazer dentro de uma medida, tá? Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer aqui que é mais rápido. Hashtag 7CBA 7A. Essa cor aqui, ó. 7CBA 7A. Vou copiar ela. E OK. Agora sim, ó. Se eu trocar um ano para um ano que teve queda, deixa eu ver aqui. Essa aqui também cresceu. Olha lá. Então ele já colocou setinha para baixo com a cor vermelha porque ele caiu em relação ao ano anterior. O ano anterior de 19 a 18. Beleza? Vou voltar aqui para 2020. Fiz esses dois. Precisaria ficar editando toda vez? Eita. Deixa eu desativar aqui. Vamos ficar aparecendo notificação. Tá. Então, aqui nós
Criamos os cartões de varejo, de variação também. Só que eu não falei que é de varejo aqui, certo? Não coloquei o filtro. Ah, já tá, porque eu copiei do cartão anterior. Então, maravilha. É isso. Para facilitar, o que nós faremos? Eu clico com Ctrl e seleciono os dois visuais ou arrasto nos dois. Selecionei. Irei em formato, agrupar. Agora eles dois estão agrupados em um só. Vou copiar esse agrupamento e colar. E só alinhar aqui na parte de baixo. E vou colar novamente para alinhar na última parte aqui. Aqui. Show. Beleza. E eu não vou precisar mudar a medida, mudar nada. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. A única coisa que eu irei fazer, dentro dos cartões aqui, ó, eu vou substituir onde está a distribuidora no filtro para distribuidora. Então, coloco distribuidora. Já mudou o valor. E na variação a mesma coisa. Venho aqui na variação, desmarco varejo e marco distribuidora. E no último online eu faço exatamente a mesma coisa. Marco online, desmarco varejo. E no cartão ao lado também marco online, desmarco varejo. Beleza. Já temos as nossas 3 variações aqui. Deixa eu só subir um pouquinho esse aqui. Isso. Maravilha. Já temos aqui, tá, os nossos 3 cartões. Para varejo, distribuidora e online. Falta aqui internamente ter uma variação em relação ao ano anterior, né? Então vamos copiar esse... Pode ser esse daqui mesmo. É o de variação. Cartãozinho. Cliquei, copiei. Vou colocar ele aqui no meio do gráfico. De rosca, aqui no centro. Aqui no valor do balão vou aumentar. Colocar um tamanho, deixa eu ver, 18. Acho que 16 tá bom, tá? Aumentei o tamanho do valor do balão para 16. E eu vou escrever um título chamado total. Então habilito rótulo de categoria. Rótulo de categoria não, perdão, título. Em título eu vou escrever total. E aqui no título eu vou colocar uma cor. Esse cinzinha meio escuro aqui. Deixa eu ver só qual foi o tamanho que eu utilizei da fonte. Foi a DIN 14. Vou centralizar e a DIN 14, é isso mesmo. Vou aumentar somente um pouco o tamanho do gráfico na altura do cartão, quer dizer. Tá aqui. E aí note uma coisa, às vezes você não vai conseguir selecionar o objeto, tá? Ó, tá vendo que eu não estou conseguindo selecionar. Como fazer para selecionar? Clica em qualquer objeto, você vem nessa opção seleção. Se você não habilitou, clica no maisinho e marca a opção seleção. Todos esses objetos que estão aparecendo aqui, são todos os objetos dentro do gráfico. Deixa eu minimizar aqui e aqui. Então, ó, se eu clico nesse grupo, ele seleciona aqui. Eu até posso renomear os grupos. Por exemplo, eu dou um duplo clique e chamo esse grupo de, por exemplo, card RB de Receita Bruta online. Eu já sei que esse grupo, as informações que tem ali dentro são da Receita Bruta online. Vou renomear também. Card RB de Receita Bruta. Distribuidora. Card, Receita Bruta, Varejo. Tá, as caixas de texto não preciso, ok. Ó, o cartãozinho que eu criei com o total, ele tá aqui embaixo. Isso significa que todos os outros objetos estão acima dele, por isso que eu não tô conseguindo selecionar. Se eu clicar, segurar e arrastar ele aqui pro topo, agora quando eu passar o mouse aqui eu consigo selecionar. Quanto mais no topo o objeto estiver, significa que ele está na sobreposição acima do objeto anterior, tá? Se eu pego este objeto, que é o cartão aqui, o gráfico de rosca de Receita Bruta, e coloco acima do meu cartão total, eu não vou conseguir selecionar o total porque ele está acima. Porém, se eu alterar a ordem, agora eu consigo, tá? Vou até renomear esse gráfico. Chamar de gráfico rosca canais. Já sei que é edição de canais de venda. Beleza, não precisa ficar renomeando tudo não, é só para você poder se localizar. Ok, já fiz os 3 cartões aqui à esquerda, certo? Beleza, só que eu não limpei aqui o filtro das equipes de vendas aqui do total. Como o total é
comparação de tudo, então eu tenho que limpar o filtro. Então o que isso está querendo me dizer? Que no geral cresceu 1% em relação a 2019. Varejo cresceu 1,5%, distribuidora cresceu 3,9% e o online caiu 2,7%. No contexto geral, o crescimento foi de 1%. Beleza? É isso que ele quer dizer. Agora, você não vai precisar fazer tudo de novo para a margem, tá? Simplesmente você vai pegar, copiar qualquer um desses, colar, posicionar. E aqui dentro, é o percentual de margem. Então eu clico 2 vezes para selecionar o cartão. Vou aqui na parte de... Deixa eu desmarcar a seleção. Vou aqui na minha parte de criar um visual. Clico nessa setinha para a direita. E vou pegar aqui, ó, percentual margem. Tá ali. Já está filtrado. Varejo. É ele mesmo. E aqui o gráfico... O gráfico, olha, o cartão de variação de margem também nós vamos trocar para Year over Year margem. Então, Year over Year margem. Porém, não é assim que nós iremos avaliar Year over Year margem, tá? Nós faremos uma modificação porque variação de margem nós analisamos em pontos percentuais. Variação entre percentuais você analisa queda ou crescimento em pontos percentuais. Você não faz uma queda ou crescimento percentual sobre um percentual. Isso é redundância. Então, vou pegar aqui, cadê? Temporais, margem, cadê a margem? Aqui. Beleza. Na variação da margem, nós esquecemos de acrescentar um fator, tá? Não é assim que nós iremos fazer. Não é desse jeito, tá? Aqui será ano atual menos o ano anterior. Esse resultado vezes 100. Aí vocês entenderão por quê. Porque a diferença ele será... aqui é o valor. Eu peguei errado. Mas tudo bem. Aqui eu só modificar. Aqui eu modifico para pegar o percentual ao invés da margem. O percentual margem aqui também. Percentual margem ali. É LY. Ele vai dar erro porque não tem essa medida. Vamos criar ela agora, tá? Não importa, deixa ela ali. Vamos utilizar inclusive esse nome aqui, ó, margem LY. Então basta você vir aqui na tabela de inteligência de tempo, botão direito nova medida. Nós chamaremos de percentual margem LY. Vai ser uma calculate, vocês já sabem fazer isso. Dá meu percentual de margem. Vírgula, 10 period last year, um pouquinho aqui, na coluna data do Steam calendário, beleza, já temos o percentual da margem do ano anterior. Show. Então já viram que não deu erro, certo? Beleza. Por que que eu multipliquei? Porque percentual é número decimal, isso quando eu multiplico por 100 eu tiro de fração e trago para número decimal na realidade. Então é isso que ele vai fazer. Ok. E agora, nós iremos colocar uma formatação dinâmica nele também. Aqui, clicar em dinâmico. Beleza. E a formatação dinâmica que nós utilizaremos vai ser basicamente essa. Vocês terão na descrição do vídeo. Porém, ao invés de percentual, tá? Vou colocar mais um 0, que eu quero que ele seja um número inteiro com 2 casas depois da vírgula. Eu vou dar um espaço. E entre apóstrofe, então eu coloco 2 apóstrofes aqui, P.P. Ele fica de ponto percentual. E aqui eu faço a mesma coisa. P.P quando for negativo. E são 2 zeros, depois da vírgula. Que nesse caso é formatado como ponto. Deixa eu só apagar esse espaço no final. Beleza. Ao fazer isso, aqui ele mostra quando for negativo vai ficar vermelho, quando for positivo vai ficar verde. Por que que não ficou? Porque na formatação desse nosso cartão, valor do balão, formatação condicional,
eu estou utilizando o campo Year over Year Receita Bruta. Eu tenho que utilizar o Year over Year margem. Posso manter a mesma regra. Ao fazer isso, ele corrige. Tá? Só que eu fixei com uma casa decimal depois da vírgula. Então, aumento para 2. E aqui está, ó. Diminuir aqui o campo de formato. Então, deixa eu só verificar aqui em filtro se é varejo, exato. A margem de varejo caiu 0,04 pontos percentuais em relação ao ano anterior selecionado. Feito isso, já temos aqui o nosso primeiro cartão. Copia, cola. Vamos usar mais abaixo. Só vamos substituir os filtros agora. Aqui é a distribuidora. Ao lado também a distribuidora. Vamos colar novamente. E o último. Deixa eu alinhar aqui. Cadê? Aqui. E o último online. Online. E aqui também online. Beleza, tá aí. Já temos já. Deixa eu salvar para não perder o que eu fiz. Temos o percentual de margem de cada um dos canais. E a variação em relação ao anterior em pontos percentuais. Agora o que falta é nós colocarmos aqui o percentual de margem geral, né? Que é esse cartãozinho aqui no centro. Eu posso copiar ele e colar. Ele ficou aqui um pouco mais para fora. Vou centralizar ele aqui um pouquinho. Aqui tá bom. E vamos aumentar o tamanho aqui no formato. Então, beleza, vou minimizar o filtro, formato. Aqui eu utilizei 2 casas decimais depois da vírgula. E o tamanho foi uma fonte DIN tamanho 18. Vou aumentar aqui o tamanho 18 por 2 casas decimais. Ok. Eu vou copiar essa caixinha de texto, que eu já copiei. Vou colocá-la aqui no centro. Vou escrever total. Centralizo. Para ficar melhor posicionado, vou deixar a largura do tamanho exato. E aqui é um tamanho menorzinho. Um 16 tá bom. Que isso. 16 tá bom. Vou colocar um pouquinho mais para a direita. Show, tá aqui. Então, dá até para aumentar um pouquinho, né? Acho que um 19 fica melhor. 19 ficou melhor. Beleza. Então nós temos aqui. Deixa eu só limpar o filtro de vendas. Show. Tá. Aqui nós temos que utilizar também 2 casas depois da vírgula, tá? Então, onde tem o percentual da margem, nós vamos colocar aqui 2 casas depois da vírgula. Boa. Então já fizemos a parte de receita bruta e agora de margem. Vou salvar, vamos continuar agora para a parte de pedidos, beleza? Tá bom, pedidos já tem um textozinho aqui, então não vou precisar colocar, mas os cartões aqui eu vou precisar. Vou utilizar, por exemplo, esse de receita bruta. Por que eu estou copiando e colando ao invés de criar um novo? Para pegar o mesmo formato, para não precisar toda hora ficar formatando. É só por isso. Então vamos substituir agora aqui, exibindo novamente a página de visuais. Vamos colocar aqui pedidos. Quantidade de pedidos, está aqui. Beleza, já está filtrado aqui varejo. Show. A formatação que eu utilizei, acho que foi fonte 18. Só confirmar aqui. Fonte 20. Então a fonte é 20. Valor do balão. A fonte é DIN, tamanho 20. Tá aqui. Show. Vou copiar e colar ao lado também. Alinhar no meio. Beleza. Copiar e colar de novo. Tá aqui. Beleza. O cartão do lado é online. Então vou substituir aqui o filtro da equipe de vendas para online. E o outro é distribuidora. Beleza. Já temos aqui quantidade de pedidos realizados por tipo de canal de venda. Beleza? E agora nós iremos aqui ter também o percentual de variação em relação ao anterior da quantidade de pedidos. Não lembro se eu criei aqui. Criei, tem over pedidos, criei. Beleza. Então,
Eu vou utilizar esse cartão de percentual que nós fizemos aqui à esquerda. Vou copiar e colar. Eu sei que tá um pouco pequeno, tá? Você conseguir deixar em tela cheia, porque eu não vou conseguir dar muito zoom, porque perde a qualidade. Se eu dou um zoom aqui, ó, fica meio ruim. Depois eu vou encontrar alguma outra ferramenta para dar um zoom melhor. Tá? Mas peço um pouco de paciência, e se vocês puderem expandir a tela, ver como faz, volta na tela de vocês e trabalha, vai ser melhor para vocês. Então beleza. Aqui eu vou substituir pelo Year over Year pedido. Então já tá lá. Show. No Year over Year pedido eu vou colocar a mesma formatação que eu coloquei nas variações anteriores. Então eu vou vir aqui e modificar para dinâmico. Em dinâmico, vou apagar esse formato, eu vou colar esse daqui. Aí você consegue alternar entre a medida ou o formato da medida aqui, tá? Uma vez que você fez esse formato dinâmico, quando você selecionar a medida, ele vai aparecer aqui na esquerda, medida. Mas se você clicar nesse botãozinho aqui, ele pode alterar para formato e você formatar o que você quer, beleza? É isso. Então tá aqui, já tá formatado, só que eu tenho que alterar também a parte da formatação dinâmica, porque ele está utilizando Year over Year em receita bruta. Eu tenho que utilizar o Year over Year pedidos. Eu posso manter a mesma cor. Show. Agora ele trouxe certinho. Ele está utilizando já o filtro da equipe de vendas. Eu vou copiar. Vou colocar 2 casas decimais depois da vírgula, tá? Então, vou aumentar aqui, ó, para 2. E na formatação também tem que trocar para 2. Aqui, ó. 2. Beleza, então você tem que trocar para 2 no cartão e 2 no visual. E aí ele troca. Vou copiar e colar. Poderia ter feito primeiro, depois copiado e colado? Poderia. Mas nesse caso, como é rápido, não precisa. Então aqui no online vou modificar para colocar online. E distribuidora. Então em volume de pedidos em relação ao anterior, só a distribuidora cresceu. Os demais não. E aí um ponto interessante aqui, tá? Para a questão de formatação, vamos supor que ó, esse cartão está um pouquinho abaixo, esse cartão está acima. Você quer deixar tudo alinhadinho, certo? Você vai ter que ficar fazendo isso na mão, não, dá trabalho. Segura o Ctrl, clica nos cartões que você quer alinhar. Clicou nos 3, vem em formato, alinhar, parte superior. Maravilha, já alinhou. Quer ajustar o espaçamento? Clica em alinhar novamente, distribuir horizontalmente. E ele já alinha já também o espaçamento entre cada um deles. Aí você não precisa ficar fazendo isso na mão. Então vamos procurar fazer para todos aqui. Eles estão alinhados, mas só para demonstrar, tá? Olha lá, não estava tão alinhado assim. Beleza? Já fizemos essas 3 partes. Receita bruta, margem e pedidos. Vou salvar. E agora entra a parte que eu falei para vocês que vai precisar baixar um gráfico, ok? O gráfico que nós iremos baixar, você vai descer até mais aqui em obter mais visuais. Vai abrir uma lojinha do Power BI que você pode baixar visuais. E os visuais que nós iremos utilizar é o Sparkline. Esse aqui, ó. Sparkline by OKVis. Então você clica nele, ele vai te apresentar um resuminho, tá? E clica em adicionar. Como eu tenho, ele vai aparecer uma mensagem que eu já tenho e eu vou clicar em OK. No caso, como você não tem, você vai clicar em adicionar, ele vai adicionar direto, tá? No meu caso, ele vai aparecer a mensagem que se eu desejo atualizar, porque eu já tenho ele. Nem apareceu. Às vezes aparece, tá? Mas nesse caso nem apareceu. Beleza. E aí os visuais adicionados, eles ficam mais aqui abaixo, ó, quando você expandir a grade de visuais. Tá aqui, ó. É esse aqui que nós iremos utilizar, Sparkline. Beleza, cliquei nele. Vou posicioná-lo aqui em online, aqui assim, mais à frente. Aumentar um pouquinho o tamanho. Vamos aumentar o tamanho aqui, ó. Altura... Vou colocar uma altura 90. Beleza. O valor dele vai ser o ticket médio do online. Ele tá, se eu não me engano, aqui em performance. Ticket médio, assim para dentro do gráfico. Pô, não mostrou muita coisa, né? Por quê? Porque ele é um gráfico que você vai analisar ao longo do tempo. E quando eu coloquei ticket médio, ele acrescentou em valores. E aqui em Axis, seria os meses que ele vai avaliar. Então nós iremos aqui na nossa tabela de calendário, pegaremos o nosso nome do mês e adicionamos ali. Nesse momento, eu vou aumentar, depois eu diminuo, tá? Ele cria um gráfico
onde, se você prestar atenção, no menor ponto de valor ele coloca um ponto verde e no maior ele coloca um ponto vermelho. O que isso significa? Verde. Verde no maior, vermelho no menor. O que isso significa? Que o maior mês de venda foi em dezembro e o pior mês de venda foi em junho ou julho, eu não sei exatamente ali. Tá? Então ele já demonstra isso para você. E aí, caso você queira formatar, você pode, por exemplo, colocar aqui. Dá para colocar os eixos? Eu não lembro. Primeiro, vou tirar aqui o fundo. Então, tirou. A linha tá ali, né? Nós iremos utilizar a linha da cor amarela, que representa a cor do online, certo? Do canal de venda. Então, primeiramente, essa category label, que é esse textinho que fica ali com o nome da medida, eu vou remover. Vou dimensionar ele um pouquinho. O tamanho era 90, né? Depois a gente arruma na mão, não tem problema. Deixa mais ou menos aqui, depois a gente posiciona manualmente mesmo. Aqui em linha, você pode escolher a cor. Aqui em color, tá? Então vamos escolher esse amarelinho, que é o que nós já utilizamos. E ele meio que já está formatado como nós queremos. Só vou aumentar aqui a largura. Não, aqui o weight você pode alterar a largura, tá? Quanto maior o número, mais espessa é a linha. Quanto menor o número, não tão espessa assim a linha. Vamos deixar assim mesmo. Tá? Esse aqui um pouquinho. E eu vou aumentar aqui o tamanho e posição, a altura para 90. Aqui é só uma representação. Quando você passa o mouse em cima, ele mostra, né? Aqui, por exemplo, o ticket médio em junho foi de 37 mil por pedido. Já em maio, 33. Então, se você passar o mouse, ele mostra, tá bom? Beleza. Só que aqui no gráfico, no filtro dele, eu não coloquei nenhum filtro de equipe de vendas para filtrar o online, porque ele é referente a online. Então, nós iremos aqui agora em vendedores, equipe de venda, vou colocar aqui no filtro de campo e filtrar online. Beleza. Agora sim, ele está fazendo as variações em relação ao online. E vamos colocar um cartão aqui para trazer qual foi o ticket médio no geral do online. Então, eu vou copiar um cartão que eu já fiz. Aqui do lado esquerdo, que é a receita bruta. Deixa eu diminuir aqui o campo de formato. Vou arrastar ele aqui mais para a parte de baixo aqui do textinho. Eu preciso aumentar? Tá. Vamos diminuir um pouco aqui a largura do gráfico. Mais ou menos aqui ele vai ficar. Aqui. Aqui assim, ó. Beleza. Vou na bordinha, vou posicionar com o teclado do mouse, beleza. O teclado do mouse é boa, né? Com a setinha do teclado. Vou habilitar aqui novamente, eu vou minimizar a parte... Primeiro vou já alterar o filtro desse cartão, vou colocar como online. Vou minimizar o filtro. E o tamanho do balão? 13 tá bom. Vou colocar mais que isso não. 13 tá bom. Então tá aqui. Então aqui o que basicamente está dizendo é que o ticket médio no ano de 2020 foi 76... Aqui que eu não coloquei o ticket médio, né? Que continua com o valor de receita bruta, é verdade. Então eu tenho que vir aqui em performance e arrastar o ticket médio para substituir a receita bruta. Beleza, então tá dizendo que em média por pedido foi 37 mil. Caramba, vende bem no online. 37 mil ticket médio? Puta merda, hein? Que online é esse? Mas enfim, deixa isso pra lá. Já fizemos a parte de cima, simplesmente vamos copiar e colar para baixo. Para não perder tempo. Então, seleciono os dois, Ctrl C, Ctrl V. Vamos arrastar para posicionar, mais ou menos aqui, depois a gente alinha, tá? Não tem problema. Mais ou menos aqui e solta. Então vamos clicar nesse primeiro cartão, mudar de online para distribuidoras. O segundo cartão também. Gráfico, quer dizer, segundo cartão. Clica fora, seleciona o gráfico. Tem que clicar bem na bordinha dele, senão ele não seleciona, tá? E aqui vamos colocar distribuidoras. Vamos trocar a cor dele. Então vou minimizar o filtro. Vou minimizar criar visuais, expandir formato. Aqui em linha, cor. Vou colocar a cor dele, a cor verde. Tá? Então beleza, já criamos a parte superior. Certo? Vamos só alinhar agora.
clico bem na bordinha do gráfico de cima, seguro o Ctrl, clico no gráfico de baixo. Vou em formato, alinhar à esquerda. Pronto, já posicionou. Vamos fazer a mesma coisa para os cartões. Clico nos dois, alinhar à esquerda. Maravilha, ambos já estão alinhados. Só vou colocar um pouquinho mais para cima para ele centralizar aqui, ó. Beleza, aqui tá bom. Aqui tá bom, isso aí. Então, show. Vamos agora fazer a parte de baixo, que é o melhor e o pior mês. E por fim, colocar uma formatação condicional nesse gráfico aqui. Tá? Fazer os filtros. E aí a gente finaliza. Beleza? Então bora lá. Aqui abaixo, vou colocar o cartão primeiro. Eu utilizei o normal? Deixa eu ver se eu utilizei o normal. Eu utilizei o normal também. Então o que nós iremos fazer? Eu vou copiar esse cartão aqui de cima que eu já tenho. Estou utilizando ele como referência para quase tudo. Só que a diferença é que eu não tenho filtro de equipe de vendas. Então eu limpo o filtro. Tá ali. A fonte que eu usei para ele foi uma fonte de tamanho 22. Então eu venho aqui, vou substituir o tamanho para fonte 22. Vou aumentar a largura dele. Beleza, mais ou menos aqui. Show. Agora, para variação, nós vamos utilizar aqui o Year over Year melhor mês. Tá? Só que nós não criamos esse Year over Year melhor mês. Nós pegamos o valor do melhor mês, mas nós não pegamos o Year over Year. Primeiro, vamos colocar já no visual o valor do melhor mês. Maior receita bruta, que é esse cara aqui. Então ele está colocando 31 milhões. Por quê? Setembro foi o maior mês. Então ele colocou ali 31 milhões. Show. Só que nós vamos precisar também formatar, né? Porque ele não está com formato de reais. E o que nós iremos fazer aqui? Medida dinâmica. Formato dinâmico, quer dizer. Então você vai selecionar a medida. Vou meter aqui um tamanhozinho. Vamos para dinâmico. Deixa eu exibir aqui. Show. O que nós vamos colocar? Ó? R. Símbolo de dólar, R cifrão, não importa. Cerquilha, o jogo da velha. Vírgula. Cerquilha 0. Para positivo, para negativo, a gente faz a mesma coisa. Só que aqui eu vou colocar entre parênteses, se for negativo. Tá? O que ele vai fazer? Aqui no visual, se vocês observarem, colocou o R cifrão na frente. Maravilha? É isso aí. Agora, tá? Beleza. Essa primeira parte nós fizemos. Agora precisaremos colocar aqui as variações, aqui abaixo, e falar qual que é o melhor mês, tá? Isso que a gente vai precisar fazer. Então, para economizar tempo, eu vou copiar essa caixa de texto dos títulos que nós fizemos, vou posicionar ela aqui embaixo, arrastar aqui para baixo, e eu vou digitar nela, eu vou utilizar uma medida dentro dela, tá? O tamanho da fonte que nós utilizamos foi a fonte... a DIN 12. Então vou selecionar ela aqui, tamanho 12. Opa, isso aí. Tamanho 12 e a cor esse cinzinha aqui. Tá? Diminuir aqui, criar visuais para ficar menos pior para a gente visualizar. Vou fazer o tamanho grande para vocês enxergarem e depois eu coloco uma fonte de tamanho menor. Vou colocar uma fonte de tamanho 40 aqui, para vocês enxergarem. Então o textual que nós iremos colocar vai ser o seguinte, ó. Só ver aqui porque nem eu tô enxergando o que eu fiz aqui. Melhor mês de... E aí nós temos que pegar o ano selecionado. Só que eu acho que não temos nenhuma medida de ano selecionado, né? Não temos. Como eu consigo criar uma medida para saber qual é o ano que está selecionado aqui na minha segmentação? Muito simples. Vou criar até dentro dessa inteligência de tempo. O nome dessa medida vai chamar ano selecionado. Simples assim. Ano selecionado. E... para pegar o valor selecionado, selected value, que significa valor selecionado, da coluna ano da tabela de calendário. Eu quero saber qual é o ano selecionado. Beleza? Vou adicionar um cartão qualquer aqui. Cadê o cartão? Só para vocês visualizarem. Então o cartão está aqui, eu vou colocar essa medida que nós criamos. Está aqui, ó, 2020, que é o ano da segmentação. Se eu mudar para 21, ele muda junto. Beleza? Então já está aqui.
Vou apagar esse cartão, vou voltar aqui para nossa caixa de texto. Então, o melhor mês, aí eu tô escrevendo, tá? Eu vou deixar X, porque aqui vai ser o número do ano, tá? Então, o melhor mês de X, que seria 2020, no caso, né? Em receita bruta foi... E aí depois vem o nome do mês, ok? Nós o chamaremos através de medidas. E como que eu insiro uma medida dentro de uma caixa de texto? Depois que eu criei na caixa de texto, vai abrir esse menuzinho aqui, certo? Para você formatar e tudo mais. Você vem em valor. Aqui dentro de valor você pode chamar as medidas abrindo colchetes. Vou escrever aqui, ó, ano selecionado. Ele demora um pouquinho para aparecer, tá? E fecha colchetes. Ele só vai funcionar quando ela aparecer para você selecionar aqui abaixo. Ele vai demorar um pouquinho, mas já vai aparecer. Olha lá, viu? Apareceu. Então você clica nela, quando ela ficar com esse sublinhado azul, significa que pegou certo. Então você vai clicar em salvar e o ano já vai aparecer ali de 2020. Vou apagar esse XXX, eu já sei que aqui vai ser 2020. Quando você estiver visualizando lá no Power BI Online, não ficará com esse sublinhado em azul, tá? Mas aqui dentro do Power BI Desktop ele fica. E para pegar o nome do mês, a mesma coisa. Nós já criamos a medida nome do melhor mês, certo? Então nós faremos a mesma coisa. Colchetes, nome, melhor mês. E fecho. Aqui, ó. E ele já colocou ali. Só que, note que ele colocou abreviado. Ele colocou só 7, não colocou setembro. Então, o que nós faremos aqui, ó? Tá. Tá vendo que eu tô pegando selecionado o nome do mês? E ele tá pegando na nossa tabela calendário. E na nossa tabela calendário, eu não tenho o nome do mês aqui completo. Só tenho o nome abreviado. Então, para melhorar isso, eu vou criar uma coluna chamada nome do mês completo. Dá um Shift Enter, vai ser nome do mês completo. E nesse nome do mês completo serão 4 M's aqui, ó. Simples assim. Quando eu colocar 4 M's no formato, ele vai pegar o nome do mês inteiro. Tá? E agora, aqui no melhor mês, nós pegaremos aqui o nome do mês completo. E agora, quando nós formos avaliar, SRO? O que é SRO? SRO, cara, que isso? Mês, ano. Setembro. Ele fez certo? Ah, não tá aqui não. Verdade. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. Tá, aqui não vai ser assim não. Então, para não complicar muito, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Apaga essa linha, porque vai ficar muito grande. Eu sei fazer, mas vai ficar muito grande ali. Então, ao invés de deixar uma fórmula muito gigantesca, eu vou aqui, qualquer coluna, botão direito, nova coluna. Eu vou falar o seguinte, ó. Nome do mês completo. Vai ser um format da coluna data. Então, coluna data. Onde vai ser MM. 4 M's. Beleza. E o que antecede a primeira... Não vou colocar maiúscula não. Vai ficar muito grande de qualquer jeito. Deixa assim mesmo. Tá? Então vai trazer aqui, ó. Abrir e tal, só que a primeira letra vai ser minúscula. Eu teria que fazer um esquerda 1, colocar maiúsculo usando upper, depois eu teria que fazer um right usando len -1. Não vou fazer isso, vai ficar muito grande. Acho que nesse intuito não. Então, beleza, deixa ele assim mesmo. Então, quando eu substituir aqui no melhor mês e colocar o nome do melhor mês completo, agora sim tem que trazer o nome inteiro, né?
Vamos lá. Aqui, ó, setembro. Agora sim. Beleza. Qual que foi o tamanho mesmo? O tamanho da fonte foi 12. Então ele vai falar, o melhor mês de 2020 em receita bruta foi setembro. Se eu trocar para 2019, ele vai falar que 19 foi abril. E assim por diante. Beleza? Então tá bom. O tamanho da fonte aqui é 12. Então seleciono toda a fonte. Vou colocar aqui o tamanho 12. Vou redimensioná-la. Aqui assim mais ou menos. E vou posicionar ele aqui embaixo. Diminuir um pouco mais ainda. Mais ou menos aqui. Uhum. Isso aí. Então, show. Vamos só dar uma ênfase. Vou clicar nessa medida lá dentro. Vou colocar lá a cor branca e negrito. Não, ficou muito zoado. Só branco, só sem o negrito. E pro número do ano também selecionar a mesma coisa. Com a cor branca. Beleza, já deu um destaque melhor. Ok, agora nós precisamos fazer as variações aqui em relação ao melhor mês do ano anterior. Só que nós não temos, né? Variação, então vamos criar agora. Vamos pegar aqui, não da margem, tá? O year over year da receita bruta. Vou copiar ele. Botão direito. E eu não tenho melhor ano last year. Vamos fazer aqui utilizando variáveis, tá? Então vai ser year over year. Melhor mês. Primeiramente, nós utilizaremos uma variável. Vai ser melhor mês. Last year, aqui faltou... É o year over year, não precisa. Vai ser igual a calculate. Não é melhor mês, é maior... Maior receita bruta, né? Maior receita bruta. Same period last year. Coluna data, tabela ano. Beleza, já criei minha variável. Feito isso, então return. Dentro do divide, ao invés de eu dividir aqui pela receita bruta, eu vou colocar maior receita bruta. E o ano anterior eu utilizo a minha variável. Aqui. Beleza, já temos a nossa variação em relação ao ano anterior do melhor mês. Ele vai pegar o melhor mês do ano anterior, o melhor mês do ano atual, e vai ver se o melhor mês do ano atual foi o melhor ou pior em relação ao melhor mês do ano anterior. Basicamente isso que ele vai fazer, tá? Agora vamos mudar essa medida aqui, a formatação dela também. Vou colar aqui desse mesmo jeito. E eu tô usando só duas casas decimais depois da vírgula também. Então, depois do ponto aqui, 2 zeros. Beleza, medida criada. Vou copiar essa medida aqui, esse cartão que nós já fizemos ali de variação. Vou colar ele aqui abaixo. Posicionar mais ou menos aqui. Vou desabilitar o formato, vou habilitar campos. Vou pegar esse year over year, melhor mês, vou arrastar para cá. Beleza, substituiu. Agora eu preciso alterar a formatação. Volto ao painel de formatação, valor do balão. No FX, aqui eu ponho year over year, melhor mês. E ok. Beleza. Então, quando crescer... Ali também caiu, né? Acho que 2013 cresceu. Porra, todos os anos foi pior que o melhor mês do ano anterior. Aqui, tá. Então, por exemplo, o que ele tá falando, ó. Que o melhor mês de 2012, que foi 29 milhões, no caso aqui, foi que mês isso aqui? 29,9. Foi janeiro, né? Que aqui tá arredondado. Ele foi 9,6% melhor que o melhor mês do ano anterior. No caso, seria o melhor mês de 2011. O melhor mês de 2011 foi julho, com 30,6. Em 2012 foi 29. Mas como foi melhor? Não foi melhor isso aqui, né? Aqui não foi melhor. Se um é 30, o outro é ter caído, né? Pra ter crescido, não. Deixa eu olhar aqui que agada que eu fiz. É isso aí. Não, a medida não tá errada.
2011 foi 30,6. 29,8. Era pra ter caído, porra. Não era pra ter crescido, não. Coloquei alguma coisa errada aqui? Deixa eu ver. Maior receita bruta. Sem beer da shear data. É isso. Valor da maior receita bruta. Menos o melhor mês do anterior. Dividido por... É isso, porra. Por que tá assim? Tá. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou criar uma medida à parte. Só pegando o valor do melhor mês do ano anterior. Então vai ser aqui... Maior mês last year. Vou colocar ele num cartão qualquer. Quero ver se ele tá trazendo o número certo. Era pra tá, não tem nada de errado ali não. Maior mês last year. Não. Pra onde foi essa medida? Aqui. $30,55. Como é que 29 dividido por 30,55 cresceu 9,4? Tá errado isso aí, pô. Vamos ver aqui de novo. Vou trocar pela medida, ao invés de usar a variável. O maior mês é Y. E aqui embaixo é a mesma coisa. É, a mesma coisa. Será que a formatação tá errada? Deixa eu ver aqui. Year over year, melhor mês. Formato. Aqui em porcentagem. Problema. Cara, 9,6 não tá certo isso. Ah, puta. Tá vendo? Até eu, às vezes, É normal, tá, gente? Eu já sei o que é. Deixa eu voltar à formatação. Vou escolher aquela medida, ela nem precisa dela. Year over year. Primeiro eu vou voltar à formatação dela. Sabe uma coisa que engana a gente? Às vezes tem que olhar com muita atenção. Filtros laterais. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu não copiei esse cartão lá de cima. Aqui, deixa eu apagar aqui. Não copiei aqui de varejo. Então, obviamente que o cartão vai estar filtrado varejo, né? Agora sim, moça, caiu. Agora tá certo. Falei, pô, fiz a medida certa. Tinha um filtro lateral, por isso que ele deixou desse jeito. Vou escolher essa medida maior mês ali, porque não precisa. Mas antes disso, deixa eu só substituir pela variável. Aqui e aqui. Utilizar a variável é muito bom, que você pode economizar, né? Medidas. A não ser que você vá utilizar em outros vídeos, em outros cálculos, aí tudo bem, aí faz sentido ter medida. Falei, porra, não é possível isso. Então tá ali. Por que eu não coloco versus? Posso colocar na realidade, né? Aqui. Dou um espaço. Apóstrofe. Versus. Elipse. Que é de ano anterior. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Versus. Elipse. Só que esse aspas duplas tem que ficar aqui no final. Então aqui ele vai mostrar quantos por cento caiu ou cresceu em relação ao ano anterior. Beleza? O melhor mês do ano anterior na realidade.
Caiu, também caiu. Caiu, acho que 2020 cresceu, né? Olha lá. Beleza? Então tá aí. Agora é só copiar isso daqui, jogar no lado direito e utilizar o pior mês. Então já vamos fazer já aqui a medida de variação do pior mês. Então, year over year, pior mês. Ao invés de ser maior receita bruta, vai ser a... cadê aqui? Menor receita bruta. E aqui abaixo também menor receita bruta. Vou trocar o nome da variável, né? Pior mês. Aí eu vou colar aqui abaixo. Só para ficar melhor nomeado. Beleza, já criamos. Agora vamos pegar a medida do year over year melhor mês. Vamos pegar a formatação dela. E utilizar também para o pior mês. Copiei. Vem aqui year over year pior mês. Formato dinâmico. Opa, não mudou. Okay. Formato dinâmico. Tá grande essa aula, né? Eu sei. Eu tô mostrando tudo pra vocês, né? Eu nem sei se eu vou mostrar os filtros. Acho que vai demorar muito se eu mostrar os filtros. Eu vou mostrar os filtros na próxima aula, tá? Mostro os filtros e já cria a próxima página. A aula vai ficar muito grande se eu colocar tudo aqui. Já tá grande, né? Beleza. Então eu vou copiar todos os visuais. Para facilitar, o que a gente faz? Seleciona tudo, formata e agrupa. Para facilitar, né? Copia, cola, já reposiciona na mesma dimensão aqui. Um pouquinho mais para a direita. Isso aí. Vou pegar esse agrupamento aqui. Pouca coisa para a esquerda, show. Isso aí. E aqui eu vou colocar, ao invés de melhor mês, o pior mês de 2020 foi. E aqui, onde está pegando a medida do nome melhor mês, nós vamos pegar o nome pior mês. Então, vou substituir aqui para nome pior mês. Tá aqui. E no nome do pior mês, nós precisamos também trocar aqui, para, ao invés de pegar o nome do mês, pegar o nome do mês completo, para ele não pegar o nome abreviado. Beleza, colocou ali maio. Selecionamos. Aqui a cor branca. Show, tá ali. Beleza? Agora nós vamos aqui no cartão de valor. Vamos pegar aqui menor receita bruta. Vamos exibir primeiro aqui criar um visual. Menor receita bruta. Joga pra cá. Beleza, já trouxe o valor. Só que eu não coloquei a formatação. Então vou também pegar essa formatação. Aqui, ó. Cliquei na medida. Se nem porque eu tô me abaixando pra gravar. Tá? Colei aqui o visual. Dei um Enter. Beleza, já formatou. E no cartão abaixo vamos utilizar o year over year pior mês que nós acabamos de fazer. E também precisaremos vir aqui no formato, valor do balão, FX, e trocar aqui para year over year pior mês. Year over year pior mês. Selecionamos, clicaremos em OK. Pronto. Nós vamos alinhar, né? Clico nesse primeiro agrupamento, clico no segundo. Formato, alinhar, parte superior. Maravilha! Tá quase finalizado. Vai faltar os filtros que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, assim como criar também a página de análise de produto, tá? E agora aqui vamos colocar o título do gráfico para finalizar, beleza? Então vamos lá. Aqui nós utilizaremos também caixa de texto. Eu utilizo bastante caixa de texto, tá? Aumentar o tamanho. E ele vai ser no mesmo esquema que nós acabamos de fazer aqui para descritivo do melhor e pior mês. Então nós chamaremos de overview
Seria a visão geral. Tá. Apagou aqui. Overview. Eu vou apagar aqui no começo. Vou chamar a medida para trazer o ano selecionado, beleza? Vou dar um Enter e no embaixo, eu nem sei o que eu escrevi. Tá tão pequeno. Deixa eu ver aqui, tá? Analise os principais KPIs de performance de vendas. Então tá. Analise os ele vai ser o subtítulo, né? KPIs de performance de vendas. Beleza. Esse cara aqui, nós iremos colocar ele como itálico, com esse cinzinho aqui 40% mais claro, preto mais claro, né? E o tamanho vai ser 14. E o texto o principal vai ser tamanho 36. A fonte é o DIN mesmo, só que o tamanho 36. Então, tamanho 36, tá aqui. E onde vai ser o ano aqui, nós vamos inserir o ano selecionado, que nós acabamos de chamar. Selecionado. Aqui, ó. A medida que nós criamos. Vamos salvar, transferir 2020. Vou apagar esses X que estão na frente. E é isso. Acharam difícil? Acharam fácil? Ah, mas e quando eu clicar nesse botãozinho aqui, vai expandir o menu? E para navegar nas telas, vai mudar? Ah, faltou mais uma coisa, né? Não, não acabou não. Não sai ainda não. Mas vamos pro principal, né? É o seguinte. Lembrando, os filtros e a navegação lateral nós faremos nas próximas aulas, ok? Porque aí eu fazendo filtro nenhuma para as outras vai ser a mesma coisa. Essa aula já tá grande pra caramba. Nem sei quanto tempo tem. Vamos pegar aqui esse gráfico. Nós precisamos destacar o melhor e o pior mês, né? Nós precisamos destacar. E também precisamos colocar as variações num textozinho aqui abaixo, né? Do gráfico. Deixa eu olhar minha cola, porque... Só para ver aqui exatamente o que eu fiz aqui. Tá. Tá bruta, ok. Aqui nas colunas, eu utilizei formatação mês, beleza. Esse formatação mês, aqui, beleza. Então bora lá. Então o que nós precisaremos fazer, tá? Nesse gráfico. Nós iremos criar uma formatação condicional, mas faremos isso através de uma medida no qual, se a coluna for igual ao valor do maior mês, ela vai pintar de verde. Se ela for igual ao valor do pior mês, vai pintar de vermelho. E se for diferente disso, mantém essa cor roxa mesmo, tá? Então vamos fazer primeiro essa formatação. Então para isso, nós iremos selecionar o gráfico, iremos em colunas, aqui onde está cor, nós clicaremos em FX. Tá, antes disso, temos que fazer a medida antes disso, né? Eu vou criar aqui fora de todas as pastinhas, porque eu vou criar uma pasta chamada formatação depois. Então, clicaremos ali com o botão direito. Nós utilizaremos uma medida para fazer a formatação condicional para o gráfico, tá? Então, vou colocar aqui, ó, formatação mês. Como que ela vai funcionar? É uma condição, né? Então, vamos utilizar o switch, que eu já expliquei para vocês, que é muito melhor que o if. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para não ficar ruim de enxergar. Pô, eu odeio quando aparece esse negócio aqui, essa instrução. Mais atrapalha do que ajuda. Então, se a receita bruta for igual ao valor do maior mês, é o melhor mês, né? Maior receita bruta, certo? Nós utilizaremos a seguinte cor, que é o verde. É o hashtag 7CBA7A. Então, utilizamos essa cor verde. Vou copiar para não ter que escrever tudo de novo. E aqui vai ser o menor, né? Menor mês. Se for o menor mês, se a receita bruta for igual, então nós utilizaremos a cor FF5050, que é o vermelho. Se não for igual ao maior nem ao menor, eu quero a cor roxa. Vou finalizar aqui. Qual que é a cor roxa? É o jogo da velha, 6D 44E7. Beleza. Se for igual ao maior valor, verde. Pior valor, vermelho. Se não for, é o roxo. Cria a medida, tá aqui. Agora, nós iremos aqui dentro do gráfico
fx para utilizar a formatação condicional, utilizaremos o valor do campo e pegaremos o valor do campo desse formatação mês. Ao clicar em OK, trouxe um valor aqui, trouxe tudo verde, né? Acho que eu coloquei a cor errada. Coloquei a cor errada? Deixa eu ver aqui. Aham. Sete ABA. Tá. Não, tá certo, pô. Tá errado, não. Formatação condicional, beleza. Mais alguma coisa aqui? Não, não tem. Basicamente era só isso. Formatação mês. Formatação mês. É isso. Só por exemplo. Deixa eu ver um negócio. Ele tá falando que todos os valores é igual ao valor do maior mês. Tá, então vamos validar na tabelinha aqui. Pra ver o que tá acontecendo. Ver o que eu fiz de errado aqui. Mesmo eu que sei que eu trabalho com isso, às vezes dá erro, tá? Acontece, é normal. Vou colocar aqui receita bruta. Cadê receita bruta? Ué, tá, performance, né? Receita bruta aqui. Melhor mês, cadê? Maior mês, receita bruta tá aqui. E vamos colocar também o nome do mês. Então, de calendário, nome do mês. Aqui. Deixa eu só alterar a ordem ali. Vai ficar melhor para visualizar. Agora sim, aqui. Então, o que aqui está acontecendo? Ó, vai aumentar o tamanho da fonte para a fonte tamanho 18. Ele está trazendo, quando está no nível de mês, o maior mês para todo mundo. Tá vendo? Ele está repetindo o valor do próprio mês na realidade. Ele não poderia acontecer isso. Então, deixa eu só ver o que eu fiz de errado aqui. Com certeza eu fiz, mas quero ver o que eu fiz. Temporais. Melhor mês. Tá. Cadê maior mês? Tá aqui e aqui. Tá. Aqui, ao invés de utilizar tudo do mês, tudo do ano, na realidade, você utilizar tudo do mês, tá? É o que ele vai fazer. Aí sim, ao invés de ele trazer um valor máximo para cada um dos meses, ele vai trazer o maior mês para todos os meses, tá? A gente vai fazer essa mesma coisa para o pior mês também, porque ele vai acontecer do mesmo jeito. Então é o menor receita bruta, né? Aqui no All Selected, ao invés de ano, é mês e nome do mês. Isso aí. Agora sim. Tá? Então agora nós ajustamos. A medida independente filtrou o ano, ele vai trazer o maior mês daquele ano filtrado. E ele vai colocar a corzinha certinha. Tá? Na formatação que nós fizemos. Então, se o valor da receita bruta no mês for igual ao maior valor de receita bruta, ele vai trazer a cor verde. Se for igual ao menor, ele vai trazer vermelho. Se não for nenhum dos dois, ele traz roxo, que é o padrão que nós estamos utilizando, beleza? Então, assim que nós fazemos esse destaque. Agora, para finalizar, tá? Nós iremos utilizar aqui
a variação mês a mês, a variação em relação ao ano anterior, aqui dentro, ok? Se você não tiver na versão mais recente, você não vai conseguir fazer, beleza? Mas se você tiver, você vai. Como é que funciona? Aqui em rótulos de dados, você vai marcar essa opção detalhe. Dentro de detalhe, você vai escolher qual é o campo que você quer utilizar como detalhe. No nosso caso, nós utilizaremos o Year over Year Receita Bruta, né? Então vamos aqui em inteligência de tempo, Year over Year Receita Bruta. Deixa eu fazer aqui no detalhe. E aí o que ele faz? Deixa eu minimizar aqui. E eu vou aumentar esse gráfico aqui, ó. Ele coloca os valores aqui abaixo. Só que ele não formata como percentual, por mais que a medida esteja formatada como percentual, tá? Ele não formata. Se observar aqui, cadê aqui? Receita bruta. Nós colocamos aqui formatação como percentual, mas ele não pega. Ele fica a formatação de número. Você não consegue alterar aqui, tá? Então, como que nós poderemos fazer isso? Nós teremos que criar uma nova medida que vai formatar como texto esse valor de year over year, tá? É isso que a gente vai ter que fazer. Então, deixa eu pegar aqui. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Tá. Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinha. Aparece pra mim. Maravilha, né? Eu gosto quando isso acontece. Beleza, basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Não vou perder muito tempo, não. Vamos criar uma nova medida. Vamos pegar essa formatação aqui. Tá? Vou criar essa formatação fora. Nova medida, eu vou chamar ela aqui de rótulo Year over Year mês, tá? E ela vai ser um format. E nós vamos pegar aqui o Year over Year. Cadê aqui? Receita bruta. E a nossa formatação vai ser essa aqui. Beleza? É isso aí. Basicamente vai ser isso. E aí, ele vai automaticamente converter para texto, utilizando o format, o valor da receita bruta. E da variação. E quando eu jogar ela, agora sim, ele vai trazer no layout que eu quero. Só que eu preciso colocar uma formatação condicional nela, né? E eu também consigo colocar uma formatação condicional nela aqui no FX. Então nós iremos aqui no FX, tá? E nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar as mesmas cores que nós colocamos para esse cartãozinho aqui. Então deixa eu pegar a cor exata, que é a cor 7CBA7A. Vou aumentar o tamanho aqui no modo foco, para vocês visualizarem melhor. Clicar em FX. Aqui em FX será regras com base no Year over Year Receita Bruta. Porque esse campo que nós criamos é só para poder aparecer como rótulo, mas o que nós iremos comparar é o próprio Year over Year. Mudo de porcentagem aqui para número. Crio uma nova regra aqui também para número. Então, se for menor que 0, é maior ou igual ao mínimo. Se for maior ou igual a 0, menor que o mínimo. Aqui, se ele for menor que 0, é vermelho. Embaixo, eu clico em mais cores e colo aqui o código da cor. Feito isso, ele formatou. E aí, quando nós formos aqui para o gráfico, tá aqui, ó. Exatamente como nós queríamos. Só que tem um problema, tá? Se você observar, aqui, ó, o texto, o rótulo, a parte de baixo, ele tá passando por cima do melhor mês. E aí você não consegue enxergar. Para isso, eu chamo de ajuste técnico, tá? Tem outras pessoas que chamam de gambiarra, eu chamo de ajuste técnico. Que eu vou aumentar um pouquinho, mas isso dinamicamente, o eixo
ao limite superior do eixo Y, porque aí ele aumenta um pouco a altura o suficiente para sempre ficar visível o rótulo, tá? Eu chamo de ajuste técnico, tem pessoas que chamam de gambiarra, mas enfim, eu vou colocar aqui no limite máximo, ok? Mas primeiro eu vou criar a medida. Então essa medida, eu vou clicar aqui com o botão direito, nova medida, eu vou chamar ela de limite superior do eixo Y. Limite, vou botar aqui, ó. Limite superior eixo Y. Vai ser o meu valor de receita bruta, olha aqui, receita bruta, vezes 1,25, 1,25. Ou seja, 25% a mais do valor de receita bruta. Isso pro eixo, é isso. Beleza. Dei um Enter. Agora, por mais que nós desabilitamos os valores do eixo Y, nós conseguimos editar os valores dele. E aqui, no máximo, nós clicaremos no FX. O valor do campo nós utilizaremos aqui, ó, vou colocar eixo para achar mais facilmente. Ele trouxe um valor muito grande, né? Por quê? Porque eu fiz em cima da receita bruta. E aí ele tá tomando o total do ano da receita bruta e distorceu muito. Eu não tenho que fazer em cima da receita bruta, eu tenho que fazer em cima do maior no caso, né? No maior mês de receita bruta. Ou seja, ele vai pegar o mês de setembro, nesse caso que é maior, e vai acrescentar 25%. Ao fazer isso, ele joga as colunas um pouco para baixo e sempre o detalhe da rótulo de dados ficará visível, tá? Independente do ano que você altere, ele vai ficar visível, ó. Sempre. Maravilha? E aí, eu vou mostrar um pouco como fazer em um gráfico e vocês terão que fazer em todos os objetos, tá? Para trazer uma melhor visibilidade na hora que você for navegar lá no Power BI Online. Por quê? Se você notar, quando você passa o mouse em cima, ele abre esse menuzinho para você poder habilitar filtro e opções. E sejamos sinceros, é muito feio você usar isso para avaliar um gráfico. Aqui no temporal até faz sentido se eu tivesse para descer no nível de dias, por exemplo. Mas é muito feio, né? Então nós podemos desabilitar essas opções aqui acima, tá? Eu vou mostrar como fazer em um, e aí fica como lição de casa para vocês fazerem para todos. Todos os objetos que vocês adicionaram aqui, vocês vão fazer, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na tabela, o processo é o mesmo. No menu de formato, vocês vão aqui em propriedade e desmarca aqui, ó, ícones de cabeçalho. Esses ícones de cabeçalho, eles ficam aparecendo sempre que você passar o mouse em cima. Desabilita eles. Aqui no Power BI Desktop eles continuarão aparecendo, mas lá no Power BI Online não. Beleza? Então é para todos, ó. Se eu clicar aqui no gráfico de colunas, é a mesma coisa. Eu vou aqui em propriedades, ícones de cabeçalho e desmarco. Então todos os objetos, individualmente, mesmo aqueles agrupados, vai ter que ir aqui, ó. Em um, venho desabilito. Vou no outro e desabilito. Façam isso para todos, em tudo, tá? Então vai ficar isso como lição de casa para vocês. Então finalmente, né? Terminamos aí a nossa página do overview, que aqui dá mais trabalho de fato. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe aqui de dar um like, de compartilhar, né? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tem muita gente que tá assistindo os meus vídeos e não são inscritos, né? Pô, fortalece o trabalho do tio aí, pô. Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixa de olhar a descrição, que tem muita coisa interessante para vocês. Na próxima aula, nós iremos ver como criar a página de produto, tá? Que vai estar lá, criar um pareto e tudo mais. E antes de criar essa página, nós faremos aqui o filtro lateral. Que ao clicar nesses iconezinhos aqui, no canto superior direito, vai descer uma barra para você filtrar. Eu vou mostrar na próxima aula, porque essa aula já está muito grande, e vai ser o mesmo processo para todas. Nós vamos criar uma vez, depois só copiar e colar e alterar os indicadores. E na próxima aula vocês também saberão o que é indicador, beleza? Então, fico por aqui. Não esquece de inscrever, curtir, compartilhar. Olha na descrição, tem muita coisa interessante para vocês. E como vocês devem ter percebido, né? Agora mudamos o nome do canal de Power BI com Anderson para Data Rocket. Uma consultoria que eu estou iniciando, no qual, além de ela prestar serviços para empresas, também terá treinamentos, tanto em company quanto online. Futuramente teremos aí uma plataforma de cursos aí, no qual teremos muitas novidades para vocês. Excel, Power BI, SQL, Tableau, Power Apps, Power Automate,
Pretendo ter ali a suíte do Power da Microsoft e também trazer outras ferramentas de análise de dados, porque convenhamos, tá? Não utiliza-se somente Power BI. Vai ter empresas que você vai entrar que lá só tem o Tableau. Ou só tem o Looker, né? Que é o antigo Data Studio. Você sabendo a lógica do Power BI, você se vira com os demais. Mas é importante vocês também terem conhecimento, tá? Então pretendo também, na plataforma no qual eu irei criar, trazer conteúdos dos principais self-services BI. Além de SQL também, porque é importante vocês conhecerem SQL. Futuramente pretendo também trazer Python, tá? Eu vou montar algo bacana para vocês. Mas continuarei sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês no canal. Então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!